Se você ainda não é inscrito no canal, crava o like, se inscreva e ative as notificações. Nesse sexto episódio, eu vou contar um pouco a minha passagem na equipe de ouro pela segunda vez e a convivência com Reinaldo Costa. Bora conferir? Reforçando, se você ainda não é inscrito no canal, crava um like, se inscreva e ative as notificações. Saí da Rádio Cultura em 2011. 2012 já estava com pé garantido e contrato assinado com a Rádio CBN Cuiabá, no Grupo Gazeta de Comunicação, pertencendo à equipe de ouro do futebol de Mato Grosso, do rádio esportivo, pela segunda vez. Eu disse nos outros episódios que eu tinha passado lá em 2008, mas como repórter estagiário. Naquela oportunidade, quando eu fui para lá, o Antero, como eu disse no outro episódio, ligou para mim falando: Igor, eu preciso de você para narrar e para cobrir um clube. Fechou. Chegou o mês de janeiro, fui lá na reunião, juntamente com Rubens Neves, Paulo Sérgio Cardoso, Davi César, Adilson Gonçalves, André Anelli, que era uma jovem revelação na época como plantonista, depois virou repórter e hoje ele está atuando na Jovem Pan Brasília. Olha só como este garoto cresceu, Eu fico feliz por isso. Garoto muito humilde. Enfim. E ali estava todo mundo reunido. E aí o Antero chegou e começou a delegar as informações. Olha, o Igor vem para narrar, porém vai cuidar de 2 times. Falei, 2 times? Já fiquei assim, Tudo bem. Antes de terminar a reunião, aliás, tinha terminado a reunião lá, aí eu fui para a sala do Davi César, que ele queria falar comigo. E lá eu encontro com quem? Antero Paz de Barros, conversando com ele, sentei do lado e aí eles me falaram: olha, Igor, é época de Copa do Mundo, 2012, 2013, e precisamos de ter profissionais que façam de tudo, Falei, como assim faz de tudo? Falou, pois é, cara, a gente quer você também para fazer pista. Falei, pista não é meu forte, eu não me agrado bem, não me amarro bem, mas infelizmente falou, olha, é necessário, cara. Muitos narradores começaram assim. Eu coloquei na minha cabeça, falei, porra, será que eu estou iniciando a minha carreira? E olha que lá na Rádio Cultura, eu me consagrei como narrador da Copa. Não narrei jogo nenhum de Copa do Mundo em 2014. Isso é uma outra história. Então comecei assim, meio turbulento, a minha ida lá para a Rádio CBN Cuiabá, do Grupo Gazeta. Reinaldo Costa, grande ídolo, grande nome do rádio brasileiro, trabalhou na equipe do Osmar Santos nos anos 70 e 80, trabalhou com Fiore Giliotti e outros grandes profissionais na Rádio Record, trabalhou na Rádio Eldorado, que pertencia ao mesmo grupo da ESPN Brasil. Enfim, fez 5 Copas do Mundo. O currículo do cara é invejável. E em 2011 veio para Mato Grosso para trabalhar na equipe de ouro do Grupo Gazeta de Comunicação. Então, nesse período, o Reinaldo ficou 2011 e 2012. E assim, antes de eu ir lá para a equipe de ouro, ele tinha me enviado um telegrama, um e-mail que era ainda muito utilizado na época, até hoje. E ele dizia o seguinte: briguei por você, para trazerem você para a equipe. Falaram para mim que você era metido. Falaram para mim que você esnobava os profissionais da equipe lá no estádio do Trinha. Um belo dia, como eu disse em outra edição, em outro episódio, o Odílio Martins falou para mim: por que você não manda alô para mim? Eu te ouço toda vez, não sei o que, tal. Porque o Odílio aprontou uma comigo, Saudoso Odílio Martins. E assim, não fiquei com ódio dele, não fiquei com sentimento de vingança dele. Apenas, como se diz, eu tratava ele bem, Tratei ele bem. Às vezes, os outros profissionais, que eu não vou citar aqui o nome, passavam perto de mim e não me cumprimentavam. Eu também não vou cumprimentar. Então, nesse período, o que acontecia?
eu fui taxado então de metido, de um cara que esnobava a equipe de ouro, os profissionais da equipe de ouro, e não era bem assim. Mas no fundo isso me deixou assim revoltado. Eu era jovem, inexperiente e acabei assim, às vezes pensando em fazer uma besteira ali, né? Tipo assim, jogar a merda no ventilador. Mas enfim, o Reinaldo foi uma pessoa que me ajudou muito, me orientou muito, né? Assim, puxar a orelha não era de puxar a orelha, ele falava, vem aqui, olha, você fez isso, isso e isso, e não é legal, tenta fazer isso, isso, isso. Então quando o Reinaldo começou a me tratar com educação, com aquele jeito cativo dele, aí os outros lá começaram a ficar enciumados, né? Querendo também ensinar, que não era só Reinaldo que era professor, ali todo mundo, entre aspas, era professor de Deus, né? Sabiam tudo. E de fato, a equipe de ouro reuniu os melhores profissionais que tínhamos na Baixada Cuiabana, né? Profissionais que vinham lá da década de 70, 80 e que tinham experiência mesmo, né? Português. Era uma cobrança insensata lá para você manter um português correto e também para você dar o furo de informação. Então aquela primeira experiência que eu passei em 2008 me deixou fortalecido para 2012. Então como repórter eu já fui um pouco mais vivo, mais atento, mais experiente, mais maduro. E a convivência com o Reinaldo Costa, todos os dias, terminava o programa, ele que era o âncora, né? Ele sempre me dava uma carona e a gente ia, ele me deixava ali no centro de Cuiabá, eu pegava o ônibus para vir para minha casa, tomava meu banho, almoçava, aí eu ia tarde para o CT de treinamento. E tive, não vou nem entrar muito em detalhes aqui, uns confrontos com uma pessoa lá, né? Por causa de fofoca, falando mal do Reinaldo, e eu falei pro Reinaldo, falaram mal de você aqui, fulano de tal. Aí ele foi atrás do fulano de tal, como se diz, no velho jargão, mijou para trás. Aí depois veio cobrar de mim, você que é o dedo duro, né? A gente vai dedar você também aqui. Falei, dedar em quê? Eu tô fazendo alguma coisa errada? Aí fui consultar o Reinaldo, Reinaldo, eu vou dar uma porrada nesse cara aqui. Ela falou, calma Igor, calma. Já passei por isso em grandes emissoras. Isso é normal. Vai com calma. Isso passa. Passaram-se, né? Passaram alguns meses, passaram outros. Me usaram mais para fazer pista do que para narrar. E sabe qual o jogo que me deram para narrar? Inclusive vou colocar aí na íntegra. Foi Palmeiras do Porto, que hoje virou Mato Grosso, né? Tá fora do certame do Mato Grossense profissional. O Palmeiras do Porto, saudoso Periquito do Porto, que hoje virou Mato Grosso, né? Transição de nome. Número 4 na marca. Que eu comecei a narrar esses jogos, né? Era o pior time do campeonato naquela ocasião. Time aquele de Cuiabá mesmo. Eu narrei os jogos do Palmeiras, mas sempre fazendo pista, né? Para Reinaldo Costa e para Antônio Sérgio. Saudoso Antônio Sérgio, né? Que foi presidente da MASSE. E o Antônio Sérgio, eu cheguei de viajar com ele 2 vezes e fiz 2 jogos com ele no estádio do Trinha. Reinaldo Costa, eu fiz com ele também 3 jogos, 4 jogos no estádio do Trinha, sendo pista dele. Pro Reinaldo Costa até eu faço pista, mas, né? Pro outro lá, que Deus o tenha, eu meio que ficava assim. Mas vamos olhar pelo lado bom, gente. Eu, como se diz, me tornei narrador sem passar pela pista. Então eu aprendi um pouco o que é ser repórter de pista. E tem muita dificuldade. Você tem que ter informações, você tem que ter o máximo de conhecimento do clube, dos jogadores, idade, por onde passou, e improviso. E uma das coisas assim que talvez me deixou um pouco apático, que veio muitas críticas até de colegas, pô Igor, você não é repórter pista, cara. Colocarem você como repórter pista, onde já se viu, você é narrador, esses caras não estão te respeitando. Eu vi muito isso nos bastidores, e isso aí me inflamava, sabe o quê? De raiva. Então, por isso eu falo que tive esse conflito interno
lá na CBN Cuiabá, do Grupo Gazeta de Comunicação, com a equipe de ouro. Fui engolindo o sapo, respirando fundo, fazendo as coisas, até que, um belo dia, o grande amigo Reinaldo Costa, com quem eu tive muitas histórias, conheci muita coisa junto com ele, me disse muitas histórias boas. Ele falou: Igor, tô indo embora. Falou: sério, tô indo embora. Fiquei triste, mas sempre mantendo contato com ele. E ele falou pra mim, falou: bichão, siga firme, cara. Por mais que esse futebol aqui do Mato Grosso não seja um futebol de qualidade, um bom futebol, um futebol que levante o torcedor para vir para o estádio, que levante grandes patrocinadores e que possa fortalecer o rádio, a imprensa esportiva, continua. Você tem futuro. Então assim continuei. O Reinaldo ele foi embora antes das semifinais do Campeonato Mato Grossense. Então eu narrei, não me recordo, não narrei nenhum jogo do Cuiabá, só deixou então para narrar a semifinal, a grande final. Primeiro jogo da final, em Lucas do Rio Verde, Antônio Sérgio narrou e eu reportei para ele. E aí, quem que ia fazer a final? Reinaldo Costa não estava aqui. Sobrou para quem? Para Igor Gabriel. E olha que os próprios companheiros de equipe chegaram até de fazer a cabeça do Antônio Sérgio, falar: pô, você vai aceitar? O garoto chegou agora, pulou pela janela e já tomou seu lugar de narrar grande decisão. Na verdade que já tinha uma escala, ninguém sabia que o Reinaldo Costa ia embora. E o Reinaldo que era para narrar a grande final do Campeonato Mato Grossense. E acabou que eu substituí na grande final. E lembro que até hoje o saudoso Rubens Neves, que já não narrava mais, mas estava ali, junto com a equipe, participava às vezes fazendo abertura de jornada, ele falou: Igor, parabéns, você fez a melhor narração da sua vida. Foi uma grande decisão, você conduziu muito bem, com emoção. Então, as palavras do saudoso Rubens Neves guardo com muito carinho. O Reinaldo Costa, que talvez merecia estar lá, também foi um personagem importante para o meu crescimento ali. Então eu me senti assim com a alma lavada. Narrei uma final, todo mundo acompanhou, evoluí, aprendi muita coisa ali. Apesar dos atritos, né? Eu aprendi muita coisa ali. O Davi César, no início, eu tinha lá um grilo com ele, mas depois que eu saí da equipe de ouro, saí do Grupo Gazeta, comecei a conhecer o pessoal que trabalhou com ele, Pelezinho, Jorginho Mussa, o próprio Adilson Gonçalves, e vi que todo aquele jeito aparentemente áspero era alguém que cobrava qualidade e que foi acostumado, foi cobrado também. Então assim, passei a olhar ele com bons olhos e hoje eu considero como um dos, ou se não dois, né? Porque foi ele e Edson Pop, os melhores coordenadores que eu já trabalhei ao longo desses 20 anos. Em termos de cobrança, em termos também de buscar melhorias para o profissional evoluir ali dentro. Na verdade é o seguinte, eu só queria narrar. E eu acho que ele queria que eu virasse, saísse um pouco da narração, aprendesse um pouco de reportagem, de pista, para depois ser aproveitado para a TV. Foi a oportunidade que eu não agarrei. E acho que por aí vem a frustração, talvez, do pessoal ali da Gazeta, de ter esperado um pouco mais do profissional Igor Gabriel. E aí eu continuei narrando, narrei Copa Gazeta, teve a Copa Pantanal, que foi um quadrangular que reuniu o Misto, Luverdense, Cuiabá e o Caxias do Sul participou também, lá do Rio Grande do Sul. Narrei, se não me falha na memória, 2 jogos da Copa, do Campeonato Brasileiro da Série C. Narrei também alguns jogos do Operário Limitada na 2ª divisão. Então assim, tive trabalho depois que terminou o campeonato estadual. Mas, num belo dia,
acho que foi numa quarta-feira, eis que eu saio de casa, meio que atrasado, o ônibus atrasa porque estavam fazendo as obras ali na região do 0 km, até eu chegar no terminal do CPA1 para pegar um ônibus e ir lá para o Residencial Piccoli, andar 500 metros para chegar onde estava o CT do Operário Limitada. Cheguei lá, não consegui gravar com ninguém, tive que esperar terminar o treino. E eu já tinha avisado o Odílio para avisar o Antero, que era para dizer que eu ia participar por telefone. Eu avisei, me precavi. Minutos depois, antes de começar o programa, Antero me liga. Você não deixou nenhuma matéria gravada aqui? Como que você faz isso? Falei... Aí eu já estava enfurecido, um pouco de asperidade. Falei, Antero, estou com salário atrasado, tem 2 meses. Estou aqui porque consegui um dinheiro com os meus familiares para pagar a minha passagem de ônibus, que nem isso eu tenho. E você vem me cobrar, sendo que você não dá estrutura, não disponibiliza um carro para me trazer aqui, e você quer cobrar que eu tenha aí gravações? Só posso fazer gravação se eu vier todo dia. Aí tem gravação aí guardada. Aí ele falou, não, tudo bem, chegando aqui a gente vai conversar, a gente vai acertar. Tudo bem? Tá. Fiz minha participação via telefone, não foi das melhores, tanto é que o próprio Davi César, algum tempo atrás, um dia me deu um esporro, porque eu gravei com os jogadores via telefone lá num hotel em Barra do Garças. Então isso serviu também de alerta para derrubar minha casinha. Na quinta-feira fui, levei as gravações, o Antero não me atendeu e nem participou do programa. E eu falei pro pessoal, gente, não vem. Aí tinha um pessoal lá que falou, se eu fosse você também não vinha não, tô sem receber, não sei o quê. A velha corda, né? Peguei a corda, não fui. Quando foi na sexta-feira, 11 horas, o Antero me liga. Igor, passa aqui amanhã ou segunda-feira, pega aqui seu acerto, tá? Tô liberando você da equipe, nossa amizade continua. Só falou isso. Eu confesso para vocês, fiquei com uma puta raiva do Antero. Mas só que essa raiva passou. E fiquei assim, triste, né? Com tudo que passei naquela equipe de esportes, sem orientação, sem alguém falar, olha, faz isso, isso, isso. Não foi nem falta de orientação. Eu lembro que o finado Lino Pinheiro, ele me disse uma vez, eu tô sabendo que você vai para a equipe de ouro. Aprenda uma coisa, rapaz. Fale menos e ouça mais. Ouça mais do que fale. 2 abraços. Saudoso Lino Pinheiro. Então, era isso. Basicamente o que posso falar. Me queimou ali no grupo Gazeta. Fico triste. Mas em algumas ocasiões também não me arrependo de ter me imposto ali. De impor quem eu era. Porque eu não era mais estagiário, eu não era mais ninguém. Lá na Rádio Cultura me deram um título de narrador da Copa, e lá eles me tiraram tentando me remodelar nos moldes deles. Mas enfim, vida que segue. Saí da equipe de ouro, fiquei parado uns 3 meses. Aí recebi um convite para trabalhar na Centro-América FM, lá da Rede Mato Grossense Televisão, da TV Centro-América, afiliada à Globo. Foi uma experiência muito boa. Foram 6 meses, eu fiquei no lugar da Maraísa Marcondes, que na época estava de licença maternidade, e também tive a oportunidade talvez de me firmar lá, não me firmei. Tanto é que um dia a diretora Mônica Mariá me disse, Igor, todo mundo gosta de você aqui, acha você muito legal, mas o profissional Igor está muito longe ainda da gente conceder. Então, quem sabe numa próxima você possa voltar a trabalhar aqui. Abracei ela, disse muito obrigado, despedi de todo mundo, porque eu era muito querido. Então foi um período pequeno que eu passei lá na Centro-América FM, convivi com Elias Neto e com vários outros profissionais. E o Flávio Santos, na época,
estava começando a se aventurar como narrador e hoje é consagrado narrador lá da TV Centro-América, afiliada à Rede Globo. Depois que eu saí da Rádio Centro-América FM, eu fiquei 1 mês, 2 meses parado. Aí veio a oportunidade de assessorar, já no ano de 2013, o Operário Vardezia-Grandense na segunda divisão do Campeonato Mato Grossense. Eu fiquei 1 mês, porque também atrasaram meu salário, né? Era a gestão do saudoso César Gaúcho. Ê, rapaz, duro na queda, hein? Mas enfim, ele pelo menos trouxe o Operário da segunda divisão para a primeira divisão, aos trancos e barrancos. Basicamente gastando dinheiro dele, né? Depois virou dinheiro perna de cobra, né? Ninguém vê. Muitas histórias. Aí nesse mesmo período, quando eu saí, eu fiquei 1 mês e 45 dias no site Olhar Esportivo, do Lúcio Júnior e do Pedro Lima. O Pedro Lima já não faz mais parte hoje do Olhar Esportivo, o jornalista Pedro Lima. E lá desenvolvi a técnica de repórter, que também não deu certo, né? Tivemos lá um entrave, questão de pagamento também, né? E aí acabei ficando. Então, desse período eu fiquei 2, 3 meses, aí 5 meses, 8 meses parado. E aí então surgiu a oportunidade, já no fim do ano, de trabalhar na equipe Deusa Branca, a convite do Rosenil Luiz. O Rosenil Luiz me convidou para fazer parte da equipe Deusa Branca. Narrei alguns jogos, ao lado do meu padrinho Pelezinho, do Lacerda Sintra, que antes de ser narrador era repórter pista. Enfim, fiz um bom trabalho. E foi lá que eu consegui fazer a minha primeira viagem. Primeira viagem como narrador para transmitir em um outro estado, lá no Estádio Goiás, em Aparecida de Goiânia. Mas o jogo terminou 0-0 entre Aparecidense e Misto pela Série D do Campeonato Brasileiro de 2013. Mas foi uma experiência boa estar ali na equipe Deusa Branca, né? Pelo menos eu voltei a ter notoriedade. Muita gente falou: pô, Igor, você é um bom narrador, você não pode ficar fora do rádio. Então aquilo ali já me deu uma certa esperança, né? Para me dar continuidade ao meu trabalho, a coisa que eu gosto sempre de fazer, que foi narrar futebol. E aí dei continuidade até a temporada 2014, ano de Copa do Mundo do Mato Grosso, estava aquela euforia só. Só que em 2014 eu ia receber um convite para trabalhar na TV Pantanal. Mas isso eu vou deixar para o 7º episódio. Então, 7º episódio eu vou falar da minha ida para a TV Pantanal. Se você chegou até aqui e não cravou o seu like, crava o like, se inscreva e ative as notificações. Forte abraço!